Bom, pessoal, então vamos lá iniciar. Boa tarde a todos para mais uma aula aí da UC de Tecnologia Mecânica. Hoje, então, eu vou falar da segunda operação, no final, e os conceitos, né, que vocês vão precisar aí para realizar essa segunda operação. Hoje eu vou falar então um pouco sobre os metais, né, que faz parte da tecnologia mecânica, né, a pesquisa em metais, como é obtido, né, desde os metais aqueles mais básicos até os hoje, vamos dizer assim, de nova geração, né? Então, compartilhar a tela aqui. Vocês vão... Bom, então vamos iniciar, pessoal, falando dos metais, né? Então a gente tem os metais aí, eles classificam em ferrosos e não ferrosos, né? Vamos iniciar pelos ferrosos, né? Como o próprio nome diz aí, né? São aquelas ligas, né? Que contêm, né? O elemento ferro, vai variar de características químicas, dependendo da quantidade de carbono, né? Então isso vai diferenciar nas características físico-químicas do meu metal, né, e propriedades mecânicas também. Né? Então, transformar em aço carbono, né, chama de aço carbono, aço liga, os aços inoxidáveis e o ferro fundido. Então, a diferenciação de um para o outro é simplesmente aí a composição de carbono, né, a porcentagem de carbono que tem cada um desses aços aí. Então, devido à resistência mecânica, né, então eles são encontrados em diversos produtos, né, como o aço, né, o ferro fundido, o ferro laminado, e está presente na maioria aí das aplicações, né. Então, a gente tem as estruturas metálicas prediais, né, aplicado também em automóveis, né, qualquer um. Você vê aí, já dei dois exemplos aí de uma ampla aplicação, né. Assim como nas máquinas, né, dentro da indústria, a gente vê também uma grande presença, né. Bom, então vamos falar um pouco do processo de obtenção do aço, né, do ferro, né. Então os metais ferrosos vão ter esse nome, né, por causa do elemento ferro, né, que é sua maior presença aí na composição. Então o ferro ele é o quarto elemento mais abundante da natureza e segundo entre os metais, onde ele vai perder apenas para o alumínio. Do ponto de vista de mercado, pessoal, Austrália, Brasil e China são os maiores produtores, né, do ferro do mundo, exportando seu minério para diversos países. A China, né, a China é o nosso principal comprador, né, como vocês estão vendo aí no gráfico ao lado aí. Então a China compra 45%, né, quase a metade do nosso minério de ferro aí, a China compra, né. E depois vem os outros demais países, depois esses listados aí, né? Argentina, Alemanha, Oman, Itália, Holanda, Coreia e Japão, né? Então, a China, né, é o nosso principal comprador de minério. No Brasil, a reserva de minério, né, a maior reserva do minério de ferro, né, está em Minas Gerais, né, encontra-se no estado de Minas e no Pará, né? Então, são os principais estados aí no fornecimento desse tipo de elemento, né, de minério. Bom, então, de forma natural, né, ou seja, em estado inicial, os metais são encontrados na forma de rocha, né, a partir da sedimentação dos minérios, que é um processo de desgaste das rochas, né, provenientes da transformação do terreno, isso há milhares e milhares de anos. É um processo bem lento, né. E os minérios mais comuns aí, né, que tem, por exemplo, aqui no Brasil, é a magnetite, a hematite e a limonite, né? Que são esses aí da figura, né? Cada um aí com suas características físico-químicas, estruturais, enfim, né? Cada um aí tem uma estrutura, por isso que tem características distintas, visualmente são diferentes. Então, para que o ferro seja separado dos outros elementos presentes no minério, né, que a gente sabe que o minério ali tem vários elementos, o que eu preciso é isolar o principal, que é o ferro, né? Então, ao fazer esse processo de isolamento do ferro, eu chamo de beneficiamento do material. Então, como eu vou fazer isso? Aplicando externamente para obter ferro com a maior pureza possível. Então, quanto mais puro o ferro estiver, maior será o beneficiamento. Isso também implica em custo. Mesma coisa vale para o ouro, para o alumínio, né, para qualquer um que precise fazer extração do minério, que é esse beneficiamento. Então, para maior índice de pureza, eu vou implicar em processos mais refinados, processos mais caros, né.
Então, aumenta-se essa relação direta com o custo. Então, antes que eu extrair o minério, então a empresa precisa realizar um estudo aprofundado da região, né? Então, preciso primeiro fazer um estudo ali da região para verificar se aquela quantidade de minério disponível viabiliza todo o investimento, né, de maquinário, pessoas qualificadas. Então, primeiro preciso verificar, antes de instalar toda aquela infraestrutura, né, de maquinário, de estrutura de beneficiamento, né, eu tenho que verificar se ali tem a quantidade de minério que compense financeiramente a extração. Caso contrário, né, eu tenho quantidade de minério, mas é muita sujeira, né, não é puro. O custo para até purificar vai ser muito grande, não vai compensar a viabilidade econômica. Então, primeiro faz todo um estudo ali geológico, né, para saber de potencial de extração, para verificar se realmente vale a pena ou não a extração. Vale a pena? Beleza, eu monto todo, então um maquinário, né, contrata as pessoas devidamente qualificadas, monta a estrutura civil, né, de extração, beneficiamento, aí sim a gente começa todo o processo. Bom, então né, a mineradora, o que ela faz? Ela seleciona os locais estratégicos espalhados na área de interesse para inserção de explosivo. Então, primeiro eu vou fazer então a extração, né? Então, eu vou inserir o explosivo em lugares estratégicos, né? Fazer aquela explosão controlada para extrair a rocha ali, né? Então, eles vão demolir gigantes montanhas que vão ser denominadas minas, que vai ser então a pequena rocha, que chamam de mineração. Vou pegar aquela rocha grande ali, maior, vamos dizer assim, uma peça única e decompor, né? Vou triturar ela assim em rochas menores. Né? Então, essas rochas que ainda precisam, estão maiores, são grandes ainda, eu preciso triturar elas, né? Deixar praticamente num formato de pó, para diminuir mais ainda o tamanho dessas rochas, né? Dependendo aí, né, rochas menores ou até em formato do pó mesmo, né? Então eu fiz essa trituração, agora eu vou para a parte mesmo ali do beneficiamento, onde eu vou fazer a extração, né, fazer o isolamento do elemento de interesse, no caso aqui o ferro, né? Então eu vou levar para um forno de grandes dimensões, a gente chama de alto forno, que é justamente fazer a fusão desse meu minério, né, para transformar o sólido em líquido e separar então o ferro dos outros elementos. Então isso aí eu só consigo atingindo valores superiores a 1200 graus Celsius. Então a partir dessa separação a gente forma três partes do minério, que é a escória sólida, que é formada pela fusão das impurezas do minério de ferro, né? Eu tenho a escória líquida, que é um produto da redução do minério de ferro pelo coque calcário, né? Então adiciono calcário e coque para poder fazer essa escória líquida. E o ferro líquido, que é o elemento de interesse, que chama de ferro gusa. Só que ainda assim, o ferro, esse chamado ferro gusa, né, o ferro líquido aí, ele ainda tem impureza. Eu retirei muita coisa ali, né, que tem na escória sólida e na líquida, só que meu ferro gusa ainda não é um ferro ainda puro, né, ele ainda vai ter algumas impurezas, mais coisas a serem retiradas. Bom, então nesse processo de fundição, a escória sólida, né, a gente sabe que o sólido vai flutuar sobre a escória líquida, né, porque o líquido ele é mais denso e fica para baixo, e o sólido vai flutuar, né. E a partir então de duas aberturas especiais em alturas diferentes, a escória líquida vai ser transferida para outro recipiente, onde vai ser aproveitada como subproduto minério. Então, não é descartado, ele vai ter outras aplicações aí, né? Ou pode ser vendido para uma indústria que necessite, ou a própria indústria que necessita dessa demanda dessa escória, ela tem uma utilidade, então ela não é um produto totalmente descartável, você pode aproveitar ele para muitas coisas e muitos processos. Então o ferro líquido, por sua vez, é transferido então em forma de lingotes, né, ou seja, no formato básico aí, né. Isso é colocado no chamado cadinho, né, que é uma forma mesmo. Coloco ali o meu metal líquido e ele vai então se formar, né, ele vai solidificar naquela forma que eu coloquei ele ali inicialmente. Né, e o ferro gusa, né, ele é comercializado para processos, né, onde eu preciso desse ferro que não necessita de usinagem, porque o ferro gusa ele não é bom para usinar, ele é extremamente quebradiço, porque ele ainda não está purificado, ele ainda
Ele tem que passar por muitos processos de purificação para poder ainda retirar alguns elementos que ainda tem dentro desse ferro. Então, por ele ser quebradiço, ele não tem como passar por um processo de usinagem. Então, é impossível usinar um ferro gusa. Bom, a escória, então, que é formada ali, né, eu vou inserir o calcário justamente para poder, como se fosse uma espécie de aglutinante. Ele vai atrair, né, a parte sólida, né, formando então a chamada escória sólida, né, que reage com as impurezas. Essa escória ela vai ter duas fases, então ela vai ter dois diferentes tipos químicos, né, associantes então de forma diferente um com o outro. Bom, como eu falei, né, o ferro gusa, mesmo separando ainda boa parte na escória sólida e na líquida, o ferro gusa ainda tem impureza, então ele vai ter manganês, silício, fósforo e o próprio carbono, né, que vai ter uma concentração de 2 até 5%. Então, para exigir uma maior pureza, para refinar esse ferro, vou ter que passar por novos procedimentos térmicos, que é o caso da transformação do ferro gusa em ácidos. Então, eu vou fazer uma diminuição principalmente dessa concentração de carbono e retirar algumas dessas impurezas aí, né? Então, o ferro, essa purificação, o que eu vou fazer? Vou principalmente retirar todas essas impurezas e diminuir a concentração de carbono, onde eu vou transformar ele em aço, que é só a formação ferro e carbono. Bom, então para obter esse ferro com pureza de até 100%, eu vou passar por esses processos de beneficiamento, para eliminar o carbono pela injeção de oxigênio, né? Então meu oxigênio ele liga ao carbono, né? Então ele vai se desligar do ferro e vai unir ao oxigênio, formando o gás carbônico, né? Então esse carbono ele vai sair na forma de CO2, né? Então isso eu vou diminuir bastante a concentração de carbono nesse meu ferro, tornando ele mais maleável e até usinável, né? Então esse ferro que chama de altamente puro, chama de ferro doce, porque ele tem uma baixa concentração de carbono. Então a gente observa o quanto carbono, né, essa concentração do carbono, ela pode influenciar nas transformações do ferro gusa, né? Então nos próprios aços também a gente vê essa diferença de comportamento dos aços, né? Então, dependendo da concentração, ele pode ser empregado na fabricação de produtos que são presentes no dia a dia, né? Como ferramentas, né? Nas ferramentas, por exemplo, tem o aço com um certo teor de carbono e com alguns elementos de liga, né? Então, como o cromo, vanádio, né? Que são a minha ferramenta, ela tem que ser ali resistente, né? Para força e também não deformar, né? Então, tem que ter uma certa dureza, uma certa maleabilidade. Já, por exemplo, no estrutural, né, por exemplo, nas estruturas civis de prédio, tem que ser uma alta resistência, né, não pode ter nenhum tipo de fragilidade. Então, tem que ter resistência suficiente. Por exemplo, o meu prédio não devia ter nenhum tipo de colapso, né, assim como os viadutos, pontes, os condomínios residenciais. Bom, o ferro fundido, pessoal, então o primeiro tipo de aço que a gente tem aqui é o chamado ferro fundido, é uma liga de ferro medida pela redução do percentual de carbono. Então ele é um dos tipos de ferro mais utilizado na indústria. Então ele tem na sua composição principalmente ferro, silício e carbono. Os motores de automóveis mais antigos, o bloco, principalmente é feito de ferro fundido. O ferro fundido tem uma característica de ser muito bom para compressão, né? Ou seja, ele aguenta altas taxas de compressão. Meu motor de combustão possui, né, altas taxas de compressão, só que ele é extremamente frágil na questão de tração. Ele não consegue resistir muito bem à tração, porque ele é quebradiço. Então, o ferro fundido ele é amplamente utilizado nessas aplicações de compressão, que ele aguenta altas forças de compressão, porém para tração não é muito bom. Só por questão por questão de peso, né, o ferro fundido é bem mais pesado, né, então os motores foram sendo substituídos aos poucos pelo de alumínio, né, que dá a mesma resistência, porém num peso muito menor. Né? A gente vai ver isso mais na frente aí. Bom, então, conforme a tabela aí abaixo, né, o ferro dúctil é o elemento que apresenta então uma maior porcentagem de carbono, né? Vai variar ali de 3 a 4%. Então,
é considerado um elemento de alta dureza, por isso de baixa ductilidade, né? Ou seja, de baixa resistência. O que é a ductilidade? É uma propriedade mecânica, então ele define como característica dos materiais em deformar-se na presença de uma força externa sem que ocorra o seu rompimento, né? Então é quando você coloca o seu material ali sobre uma ação de uma força externa e ele resiste sem ter um sinal ali de rompimento ou de uma trinca ou de uma estricção, né? Que é quando ele começa a dar aquela, a gente chama, quem já viu aí o parafuso, né? Fazer aquele chamado pescocinho é quando é uma deformação plástica, aquilo ali não volta. Então aquilo ali é indício que aplicando mais ele vai ser rompido. Então o ferro dúctil ele é facilmente quebrado na presença de uma força externa, por isso há um indício de sua fragilidade. Né? Então a gente tem os tipos aí de ferro fundido. A gente tem o cinzento, o grafítico compactado, dúctil branco e o maleável, cada um com suas porcentagens de carbono e de outros elementos, como silício, manganês, fósforo e enxofre. Né? Vai ter essas variações aí em cada tipo de ferro fundido. Então o dúctil é o que tem a maior presença, né, de carbono, né, de 3 a 4%. E o branco vai ter menos de maleável, né, que é o ferro fundido ali, vamos dizer assim, que como o próprio nome fala, ele é mais maleável do que os demais, né, ou seja, ele é mais resistente, né, ele é menos frágil do que os demais. Bom, então aí, como eu falei, né, cada porcentagem também de silício, manganês, potássio e enxofre também influencia na característica final do meu material, né? E cada um desses elementos ele vai proporcionar ao aço ali, ao ferro fundido, uma característica, né? Esses elementos de liga. Bom, então retirando mais um certo nível de teor de carbono, a gente vai para os aços, né? Então, ele é produzido pela fusão da sucata, o refino do ferro gusa ou por redução direta do minério. Eu também vou retirando mais carbono ainda. A gente tem uma ampla gama, né, de aços comercializados tanto no Brasil e no mundo. Né? Então, para diferenciar essa gama de aços, né, então ele passa por um tratamento térmico. Né? Então, a gente tem um aço 1040, 1020, 4140, 4340. Então a gente vai ver que tem N e cada uma dessa numeração ali fala o tipo do aço, qual que é o tratamento, qual que é a porcentagem de carbono, enfim, toda a sua característica e físico-química e também de propriedades mecânicas. Né? Bom, então nesse tratamento térmico, né, pessoal, quanto maior a temperatura e o tempo, né, de exposição desse meu ferro gusa no alto forno, então esse tempo vai dando espaço para o meu carbono sair, né, ali do ferro, né? Então ele vai ficando mais maleável, que a gente viu aí que o carbono tem essa relação direta com a dureza do aço. Então quanto mais carbono, né, mais dura meu aço, porém ele mais quebradiço, né, ele mais frágil. Então, os aços de baixo teor de carbono eles vão ter valores inferiores a 0,25% de carbono, né? Visto que a gente viu lá no ferro fundido, chega até a 4%. Né? Você vê quanta diferença no teor de carbono. Né? E é utilizado no setor automotivo, né? Principalmente ali na chamada célula de sobrevivência, né? Que é o aço estrutural do carro. Então, a gente vê que o carro amassa, mas certos pontos do carro ali, ele não amassa, que é justamente para poder manter ali, né, proteger a vida ali, que chama do habitáculo, né? Então tem uma parte ali que é um aço extremamente duro, né, bem resistente. E outros que são feitos mesmo são mais maleáveis, são feitos mesmo para amassar, porque eles são projetados para absorver vamos dizer assim, uma energia de impacto de batida. Né? Então, por isso a gente vê um carro, nossa, o carro está destruído, a gente tem que ver a parte estrutural ali. Se a parte estrutural realmente foi danificada, que realmente foi um acidente não digo fatal, né? Um acidente feio mesmo, né? O próprio nome é um acidente que realmente foi uma alta velocidade ali, em circunstâncias para ter que danificar uma parte estrutural mesmo, o aço estrutural do carro, de fato é bem um acidente bem grave, né?
A gente também tem bebidas, né? Então não é as latinhas, né? Que essas latinhas são de alumínio, mas algum tipo de bebida, as latas são em estanho, né? Até porque tem bebidas que reagem com alumínio, né? Aí tem que ser feito em outra opção. Então usa lata em estanho, entre outros, né? Alguns enlatados utilizam a lata de aço ali, né? Com algum tipo de elemento de liga, né? Bom, a gente também tem uns aços de médio teor de carbono, né, que é entre 0,25 e 0,6% de carbono. Então eles vão ter boa resistência mecânica, também a abrasão, né, que é a questão de atrito, e a boa tenacidade. O que é resistência mecânica? É a capacidade do material resistir a esforços físicos, né, como choques e impactos, sem deformar permanentemente, ou seja, ele consegue, vamos dizer assim, voltar ao seu estado normal, né? Então ele consegue manter a sua integridade estrutural e física ali, né, as propriedades mecânicas. A resistência à abrasão, a abrasão é a propriedade tem que o material em desgastar o outro, né, devido aos chamados movimentos cíclicos, né. Então é a capacidade de um elemento tem de resistir ao desgaste que outro pode causar, né. Isso pode falar aí, por exemplo, de o riscar, né, é a capacidade de resistência ao riscamento, né. Então, se um material é feito ali, ele está desgastando, então esse material é realmente para ser desgastado, como por exemplo a bronzina que tem no carro, né? A bronzina é um material lá feito de bronze e ele é feito para resistir ao movimento ali do virabrequim, do eixo virabrequim, né? Então ele é feito para desgastar mesmo. Ele desgasta para não poder desgastar, por exemplo, as peças do carro, né? Como o próprio virabrequim, pistão, biela e o próprio carcaça ali do bloco, né, para não desgastar isso, que são peças mais caras. Então a gente coloca esses metais que são mais baratos, que são próprios para isso. Então eles têm que ser mais maleáveis, mais macios. Então eles têm que desgastar mesmo. No momento que eu colocar um material que é mais duro do que o meu aço ali do virabrequim, acontece, vai desgastar justamente o eixo do virabrequim, é o aço, né, que dá o material principal. Então aí tem um problema, né? Então preciso de realmente um material para ser feito para sacrificar mesmo. Chama de metal de sacrifício, né? Bom, uma outra característica que a gente tem que saber também é a tenacidade, né? O que é isso? É a capacidade que o material possui em absorver energia na presença de uma força externa sem se romper, né? Então, eu tenho uma força aplicada e esse meu material, ele não se rompe. Então, isso é a tenacidade, a capacidade do meu material absorver esse choque, né? Essa força externa. Falando dos outros aços aí, né, pessoal? Aí é o aço chamado aço de alto teor de carbono. Eles vão ter entre 0,6 a 1,4% de carbono. Eles são aços rígidos de alta resistência à abrasão, porém de baixa ductilidade. Então, ou seja, eles vão ser um pouco mais frágeis que em relação aos outros aços. Esses aços eles são muito bem aplicados nas ferramentas de corte industrial, principalmente nos tornos e nos no tornos, fresas, CNCs aí, né? O que precisa minha ferramenta de corte? Ter a resistência suficiente para retirar um material. O que é um processo de torno de fresa? Não é um material que entra em contato ali com um bloco ali, é uma ferramenta que entra com um bloco e não vai retirando ali, não vai retirando a material. Então essa ferramenta tem que ser resistente o suficiente para ele não se deformar e retirar o material do outro ali, né, que eu estou trabalhando, fazendo ali um processo de torneamento ou de fresamento. Além disso, são aplicados nas facas, né, a faca também tem que ter essa característica, ela não pode deformar, né, para não perder o seu fio de corte, né, e também em arames, né, o arame também, né, tem que ter essas características, né. E também nas engrenagens, né? A engrenagem também aqui que ela precisa ter resistência nos dentes, né? Que ela vai transmitir um movimento de uma engrenagem para outra, né? No momento que tem o engrenamento, tem que ter a força suficiente. Que se for fraco, o que acontece? Meu dente pode trincar, pode quebrar, ele pode se deformar, então ele não tem o movimento, a transmissão de movimento 100% feito, ou seja, eu vou perder energia ali. Então preciso ter essa tenacidade, ou seja, dele conseguir se absorver essa energia sem se deformar e sem se romper, para poder transmitir a energia de uma engrenagem para outra sem danificar tanto uma engrenagem quanto a outra, né? Também as molas, né? Bom, nas aplicações industriais, né, pessoal, a gente também vê aplicação na indústria, né, como o alicate, chave de fenda,
máquinas pesadas, né, os trocadores de calor, que é tudo feito no aço, né, a própria caldeira, que é feita por uma chapa especial, então você vai dimensionar a caldeira com uma espessura, né, então é um aço especial, o processo de soldagem também tem que ser conforme norma, né, e é um aço próprio, né, um aço ali estrutural, né. E uma vez que, por exemplo, tanto o trocador de calor ali, a caldeira, ela está submetida a alta pressão e alta temperatura. Então, esse aço tem que ser resistente o suficiente para aguentar as altas pressões e temperaturas. Também a gente vê a aplicação do aço no setor eletrônico também, né? A gente vê ali algumas partes da placa impressa ali, né? Alguns elementos tem ali o ferro, tem um aço, né? No naval também, né? Então praticamente quase toda a estrutura é em aço, né? Também no petrolífero, no alimentício, né? O alimentício ele tem que ter uma característica ali, né? Então, por exemplo, o aço no setor alimentício tem que ser do tipo inoxidável, porque o aço, né, pessoal, esse aço inoxidável ele é resistente a risco, né, ou seja, ele não tem aquele riscar e ficar aquele risco permanente. Aquele risco no aço implica, por exemplo, em proliferação de micro-organismos que são totalmente prejudiciais a uma saúde humana. Então, você pode estar comprometendo ali lote, né, lotes e lotes de alimento, simplesmente por um simples risco que tem ali, por exemplo, numa esteira que transporta um certo tipo de alimento ali, né, que está em contato naquele risco, que tem micro-organismos ali, é o suficiente para a proliferação. Então, o aço inoxidável, ele você vê que aquele aço bem polido, né? Você quase não vê nenhum tipo de imperfeição, que ele é justamente aplicado na área alimentícia, porque ele é inerte, não tem como esse alimento entrar em contato no aço e ter algum problema, né? É um aço bem caro, né? Então vocês podem ver que a indústria alimentícia é imperativo, não pode nem ter outro tipo de aço ali, né? E ele tem que ter uma baixa resistência, principalmente à corrosão, porque realmente a corrosão é onde tem o indício de proliferação também de micro-organismos, né? Então, por isso aí o uso do ácido inoxidável. Assim como também, por exemplo, produtos, por exemplo, uma bomba que vai, por exemplo, bombear um atomatado, né? Ou uma água que vai utilizar por um processo de alimento, também tem que ser feito também de ácido inoxidável. Se vocês forem então pesquisar aí no mercado aí, né, ver qualquer coisa com ácido inoxidável é muito mais caro. Claro, isso vai depender da sua aplicação. Se você está lidando com alimento, vai ter que usar, não tem como. Agora, se a sua área não é alimentícia, pode-se utilizar um outro aço que não seja o inoxidável, né? Bom, nessa produção, né, pessoal, de metais ferrosos, a gente tem que pensar também do ponto de vista de extração, né? Será que a gente precisa sempre fazer um ferro, um aço, sempre do minério? A gente não pode reaproveitar uma parte, meio que reciclar? Não pode, né? A gente vê isso nas os principais elementos, né? Como o alumínio, o próprio ferro, né? O aço. Então, muita coisa a gente pode reaproveitar, né? O plástico também, né? O plástico já está feito na natureza, a gente pode reintegrar e reutilizar, né? Então, uma coisa que tem que ser feita também, né? Aí no caso da extração, né? Você fala, no momento vamos verificar o potencial de extração, mas também a gente tem que ver outra coisa. Qual o local, né? Vai ter impacto ambiental, porque eu estou em uma área de preservação permanente, ali eu tenho, sei lá, um sítio arqueológico, eu tenho uma fauna ali, eu tenho uma área protegida por lei, ter uma reserva indígena, né? Então a gente tem que pensar tudo nisso, né? Para verificar se tem um impacto mesmo ambiental, né? E isso tem que ser feito também junto com o órgão responsável, geralmente ali o IBAMA, né? Bom, também, né, pessoal, na produção, né, na parte produtiva também, né, tipo de peças, máquinas, equipamentos, o material também passa por diversas transformações físicas e químicas, né? Então, um processo físico, né, um processo químico que pode gerar ali rejeitos ou algum tipo de resíduos, né? Tanto sólidos quanto líquidos e também, vamos dizer assim, rejeitos, né?
Então a gente tem que verificar como reaproveitar, né? Como ser aproveitado, como fazer o tratamento correto, não fazer um descarte de forma irresponsável, né? Bom, falando agora dos metais não ferrosos, né? Então, como o próprio nome fala, esse não tem ferro, né? Agora são os outros elementos que está separado. Uma vez que o aço ali, o ferro, né, já tem uma aplicação bastante ampla só para ele, então a gente separa para os não ferrosos. Então são os elementos que tem ali cobre, alumínio, latão, cobre, níquel, suas ligas, metal monel, chumbo e o titânio, né? Bom, o cobre e o tungstênio, por exemplo, estão presentes na construção de muitas ferramentas, né? Então, na parte, enquanto na área química, metalúrgica, ou siderúrgica, petrolífera, alimentícia e várias outras, né? Então, aí, por exemplo, a gente tem uma serpentina fabricada de cobre, um trocador de calor. Então, além do cobre ser um bom condutor de corrente, ele também é um ótimo condutor de calor, né? Tanto que também os elementos ali, as unidades de ar-condicionado, né? A tubulação ali que transporta ali o fluido refrigerante também utiliza o cobre, que ele é um bom condutor de calor, né? Bom, aqui não tem pessoal, mas tem a parte do selo mecânico de uma bomba, né? O que é o selo mecânico? É uma forma de vedação dos equipamentos rotativos, como as bombas, compressores e os ventiladores, né? Para evitar ali, por exemplo, que o fluido vá para fora, né? Vamos dizer, ele não escape da bomba, né? Também é aplicado em diversos segmentos industriais, né? Como automobilístico. Então, hoje os automóveis estão substituindo o aço pelo alumínio, né? Principalmente motor. Algumas partes também da estrutura, né? Estrutural, o aço estrutural do carro. Também na área alimentícia, no petróleo, papel, no químico e entre outros, né? Bom, falando do processo de obtenção do alumínio, né? O alumínio, então, o processo de obtenção dele da natureza tem 4 etapas. Primeiro, eu vou extrair o seu minério, que é a bauxita, né? Bom, a bauxita ele é um minério, ele é oriundo de composição de rochas alcalinas, que vai formar então compostos de argila. Então, a bauxita é o principal minério para obter o alumínio. Isso então é feito com retroescavadeira, que vai então fazer a extração, né? Extraído então essa bauxita, eu vou obter agora a alumina hidratada, né? Então, essa bauxita vai ser encaminhada a um recipiente contendo soda cáustica. Então, eu vou fazer uma reação entre a bauxita e a soda cáustica, onde gera uma pasta. Então, essa pasta ela vai ser aquecida e vai adicionar uma nova quantidade de soda cáustica, desfazer ainda mais o minério num líquido pastoso e eliminar então a sílica que está presente no minério da bauxita. E essa pasta, então, ela é passada pelo processo de sedimentação, né, onde o que é líquido ele vai descer por gravidade, passar também por uma filtragem para também eliminar qualquer outro tipo de impureza, né? E o processo final é a obtenção do alumínio. Então, a alumínio hidratada, né, como o próprio nome diz, ela tem água ali, ela tem óxido ali, né, dentro. Então, preciso fazer a retirada desses outros elementos, né, que é um forno eletrolítico para um banho químico à base de fluoritos. Então, no momento que é uma espécie de pilha mesmo gigante com uma baixa tensão e uma alta corrente ali induzida, né? Então, no momento que a corrente elétrica passa, o oxigênio que estava fortemente ligado ao alumínio, ele vai ser separado e eliminado, né? Então, sai sob forma de CO2, de O2 mesmo, ficando apenas o alumínio. Então, agora o alumínio está pronto para ser utilizado na fabricação, né? Então, ele agora está purificado, né? Eu vou usar ele para as diferentes aplicações, né? Então, na sua matéria como tarugos, chapas, lingotes, dependendo ali da aplicação industrial, eu vou utilizar um ou outro, né? Seja o taruga, a chapa, o lingote e outros, né? Então aí está uma forma de como é feito nessa pilha aí, né? Como é extraído, né? O alumínio, né? Então na eletrólise ígnea, né? A substância iônica está no estado líquido, né? Então vai estar aqui, né? Sem a presença de água, né? Tem a palavra ígnea, né? Vem do latim ignus, que significa ardente e inflamado, né? Então tem que ser feito a uma alta temperatura.
Então aqui ó, a gente tem um processo de eletrólise, né? Então vai usar um recipiente, que é chamado de cubo ou célula eletrolítica, e vai ter 2 eletrodos, que vai passar então a corrente elétrica. Não precisa desse eletrodo para passar a corrente, né? Então um eletrodo sofre oxidação e o outro sofre redução, né? Então esses eletrodos eles podem ser ativos, né? Vai depender do tipo de forma que eu estou utilizando. Eles podem ser ativos, ou seja, um vai sofrer oxidação e o outro redução, ou vão ser inertes, eles não vão reagir quimicamente, vão só servir para gerar a, a circulação de elétrons, mas eles não vão fazer parte ali do processo em si. E os inertes, né, que mais utilizados é o de platina ou de grafite. Bom, e por que utiliza eles, né? Justamente pela facilidade de fabricação e aparência, né? Principalmente da condutividade elétrica, né? Que a gente sabe que para obter o alumínio aqui, né, a quantidade de energia empregada é muito grande. Então é um dos, né, vamos dizer assim, o alumínio em si, né, o produto em si, né, não é nem tanto ele que é caro, né, por exemplo, um ouro, mas, por exemplo, a sua obtenção, ela precisa de uma grande energia empregada. Então esse é um dos custos, né, uma elevação de custo. Por isso que é muito feita a reutilização desse alumínio, né? Então, seja das latinhas, de qualquer outra forma, ele é reutilizado. Então, muito difícil agora você ver um alumínio partido do zero, né? Da bauxita pura, né? Então, ele vem de mistura, né? Para fazer uma reciclagem desse alumínio. Ok, pessoal, vou falar aqui então da segunda superação. Bom, aqui a segunda superação, pessoal, ela também vale 30 pontos. Vamos ver aqui o contexto, né? A Metais Limitada foi contratada por uma empresa parceira para elaborar projeto de construção do navio-tanque. Para a realização desse serviço, a empresa Metais Limitada conta com uma equipe multidisciplinar especializada, composta por profissionais de várias áreas, como operadores, mantenedores, técnicos, engenheiros, administradores e uma equipe de telecomunicações. E para que esta equipe possa dar início ao trabalho, o LIS, gerente de mecânica, precisará disseminar informações técnicas contidas no projeto. Então a gente tem o elemento de transporte, que é a gasolina. O metal da carcaça tem que ser resistente e compatível com gasolina, né? Ou seja, não pode reagir, né, quimicamente com a gasolina. O metal da carcaça também não pode ser tóxico ao meio ambiente nem a humanos, né? Caso sofra um processo, por exemplo, de se ele afunde ou tenha um acidente e fique no mar, não seja que ele também seja não tóxico ao meio ambiente. A equipe tem que utilizar instrumentos de medição aferidos e a equipe tem que formar um encarregado caso de descalibragem. E o metal selecionado tem que passar por um tratamento térmico pós-soldagem. Bom, então agora já falamos sobre os materiais ferrosos e não ferrosos, né, os tratamentos térmicos. Gostaria de saber se vocês estão prontos para participar de uma avaliação sobre os assuntos abordados na reunião. Bom, então pessoal, o que é a atividade? Vamos responder essas questões aqui, que devem ser contempladas no projeto. Então, quais são as vantagens e desvantagens entre os metais ferrosos e não ferrosos? Identificar o tipo de tratamento térmico aplicado após o processo de soldagem. Também, da mesma forma da primeira ali, pessoal, você pode estar utilizando o livro aqui, ó. Então, aqui eu tenho o tratamento térmico, tá vendo? Que é o capítulo 6. E a parte dos metais ferrosos e não ferrosos está o capítulo 3 e 4. Também pode estar fazendo a leitura. Aproveitar da aula também, já vou disponibilizar aqui logo em seguida. Ok, pessoal? Alguém aí tem alguma dúvida, um questionamento aí? Não, professor, tá tudo bem. Entendi. Certinho? Estão espertos aí, hein?
Colocar a câmera um pouquinho mais para cima, se estiver dormindo aqui embaixo, ninguém vê. Oh, que isso, professor, só impressão sua. Tá certo. Então é Mas isso a aí. aula foi boa, foi legal. É isso aí, pessoal. Então eu vou finalizar aqui por hoje. Se tiver então alguma dúvida aí, então procurem, tá bom? É isso aí, então até a próxima semana. Fiquem então todos com Deus e até a próxima aí. Bom fim de semana a todos aí. Professor, com Deus. Boa semana pra você. Tchau.